Boa noite. Bora para a live? Falei que eu ia fazer uma sequência de lives. Aqui está a segunda live. Vou falar sobre a questão da IA. Será que a IA vai substituir quem faz projeto? Recebi essa mensagem hoje e decidi falar sobre isso. Olha a Gabi aí. Bora, vou falar sobre essa questão. Vocês acham que a IA vai substituir os seres humanos? Eu acho que ela tem que ser utilizada como uma ferramenta, né? Ela pode potencializar as coisas. Boa noite, Gabi. Deixa eu mandar aqui. Manda aí também quem tá na live aí para algumas pessoas, pra gente falar um pouco sobre isso. A Gabi é uma mentorada. Ontem estava a Patrícia, hoje está a Gabi. São pessoas que estão focadas aí em aprender projeto. Boa noite. E eu vou falar hoje. Escreve aí, Gabi, para eu poder fixar aí. Será que a IA vai substituir quem faz projetos? Achei uma boa pergunta hoje na caixinha de pergunta, hein? Falei que vai ser uma live mais rápida hoje, hein? Porque ontem eu falei que ia ser rápida e por fim a gente ficou 1h30 aqui. Deixa eu colocar aqui, então deixa eu falar os tópicos de novo, ó. O que a IA faz hoje? Hoje ela gera imagens, cria ideias, monta layouts iniciais e acelera processos. Quem disse isso foi a própria IA, com prioridade ela disse isso para mim. Então acho que a gente tem que pensar muito sobre essa questão, né? De o quanto as ferramentas, né? A gente tem que olhar ela como uma ferramenta para poder fazer tudo isso e com isso trazer uma aceleração, né? Ela não é algo que vai substituir os seres humanos. Hoje a gente fala muito sobre a questão da marcenaria 4.0, que é a questão da revolução industrial que está no 4.0, que é essa automatização, essa possibilidade de se criar uma escala de algo, né? E daí, aí, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo fixar comentários. Pronto. Aí. Então, essa questão de utilizar ela como uma ferramenta. Estava falando o contrário, né, da marcenaria 4.0, que é essa questão de criar uma escala de algo. Hoje eu estava conversando com o Denis, que entrou aí na live, e sobre justamente isso, sobre essa possibilidade, né, de viver de marcenaria sem ter a necessidade de ter uma marcenaria. Isso a gente tem visto que as pessoas que estão atualizadas com o mercado, que estão sempre antenadas, elas buscam meios e ferramentas para fazer essas coisas, né? Então, a IA, ela veio como uma ferramenta para poder fazer uma aceleração e também para poder potencializar o negócio. Como isso, né? Vamos lá, vamos pensar em projetos. Quando a gente fazia projeto, a gente levava um tempo ali para poder fazer configuração de material, para poder fazer a parte de iluminação, porque se a gente colocasse muita iluminação, às vezes estourava, ficava um render horrível. Os próprios renders, né, os renderizadores ali, eles tinham um tempo. Gente, eu trabalhava com um rapaz que fazia projetos para mim, que é o Giba, que ele usava uns softwares assim super modernão, né, na época, e ele falava assim: "Olha, confere para mim se tá certinho o projeto, porque eu vou colocar para renderizar nessa madrugada". E daí a gente conferia o projeto, daí ele colocava, passava a madrugada toda gerando aquelas imagens, e daí às vezes tinha um errinho, vocês imaginam o que acontecia, né? Tinha que gerar todas as imagens de novo para gerar, e olha que nem era aquela imagem totalmente realista, né? Então, era projetos que já tinham uma questão de renderização melhor, mas hoje a IA, com certeza, você sabendo fazer os comandos, ela supera, né? E é justamente isso um dos fatores do que eu falei lá nos stories que eu quero trazer aqui para vocês, é que assim, a IA,
a principal coisa que vocês precisam atender para tirar esse medo de que a IA vai substituir arquitetos e design e quem faz projeto, é que a IA, ela funciona através de comandos. E quem é que dá esses comandos para a IA? Então, são os seres humanos, né? Então, a gente estava falando da marcenaria 4.0, que ela tem essa possibilidade de trazer essa escalabilidade, essa questão de automatização, mas que já está se falando sim do sistema 5.0, que é colocar a essência humana, é centralizar a essência humana para associar a isso. Vai colocar a criatividade humana, todas as coisas, os conhecimentos humanos. Gente, isso não tem como ser copiado, porque os seres humanos são imprevisíveis, né? Então, a gente até pode pensar como que vai ser as coisas, mas não tem como a gente ter certezas do que como vai ser as reações, né? Imagina, os seres humanos já são imprevisíveis, as mulheres mais ainda, então a IA não consegue prever certas coisas, né? Ela consegue ter uma noção de, como é que fala? De um padrão, né? Ela consegue ir mapeando vários padrões, né? A gente está fazendo alguns testes aqui e o Jonathan falou isso para mim. Ele falou assim: olha, eu peguei todos os seus vídeos do YouTube, joguei numa IA para a gente pegar os seus trejeitos, as coisas que você sempre fala, a repetição de padrão que você tem. Então, claro que ela vai conseguir mapear aquilo, né, para que ela tenha um resultado, mas ela não sabe como eu vou agir de acordo com diversas circunstâncias, né? Mesmo porque nem eu sei, né? Nem a gente sabe como que a gente reagiria. Então, eu acho que uma das coisas principais é isso, é entender que não tem essa questão, vocês não precisam ter medo, que pelo contrário, quem entender como funciona o jogo vai se antecipar e vai utilizar como ferramenta e vai potencializar o que faz. Deixa eu ver outra aqui. Eu expliquei que o mercado está mudando, mas não do jeito que as pessoas pensam. O que está vindo aí são as oportunidades. Essa palavra, acho que se pegar a palavra que eu mais falo no meu Instagram é oportunidade, né? Quem entende sobre execução. Então vamos lá, eu falei um pouco sobre isso. Você pode até pedir para ir a gerar uma imagem. Foi o que uma seguidora respondeu lá e eu postei para vocês. Pode pedir, mas a gente sabe como que é questão de obra, questão de você estar ali na obra e saber que se não está no mesmo nível, se por um acaso a parede está torta, não está no ângulo, então a gente sabe o que vai ter que fazer. E como é que se diz isso? Impressibilidade. Não sei essa palavra. Alguém escreve ela aí para mim. Essas coisas que podem acontecer, é difícil da gente seguir um padrão. Não tem como você criar um padrão para isso. Então, sim, ainda vai ter a necessidade da essência humana. Quem entende de marcenaria, né? Porque foi o que eu falei. Uma coisa é você comprar modulados que mesmo assim ainda tem que ser adaptados, e outra coisa é você personalizar cada coisa, né? O profissional que só faz imagem pode sofrer com a IA, mas o profissional que entende o sistema ganha ainda mais valor. Esse é o tópico, entendeu? Esse é o importante. Que nem eu falo sempre assim, que os marceneiros, eles têm uma resistência, né, ao sistema 4.0, porque eles sempre pensam assim: pronto, agora a gente vai virar montador. Eles têm uma resistência de deixar outro produzir, deixar uma fábrica produzir, porque eles acham que eles vão perder o lugar deles, né? E na verdade não. O marceneiro que entende quando ele consegue ter uma escala através do sistema 4.0, ele acaba crescendo. E assim também é o profissional, que se ele ficar limitado ali apenas em fazer o projeto 3D, pode ser sim que ele seja substituído, mas aquele que entende do processo e de como ser feito, acho bem difícil ele ser substituído, tá? Porque a marcenaria 4.0 é o futuro. Hoje conecta com o seu posicionamento. Explique os 4. É um projeto inteligente, como eu falei, em questão de ter escalabilidade. É um projeto que você tem prazo,
você tem margem, você consegue terceirizar para fornecedores, criar parcerias, ou seja, imagina só, você vai ter uma forma de ter uma estrutura maior do que você teria por você fazer esse sistema de automatização, né? Você pode ter maquinários mais qualificados, você pode ter acabamentos diferenciados por ter esse sistema. Hoje vai ser uma live bem rapidinha que eu vou falar mais sobre esses tópicos. Quem tá aqui na live, se quiser mandar pergunta, eu sei que o Instagram também demora um pouco até as pessoas entenderem, né, encaminhar sobre o assunto. Ontem foi assim também. Como usar a IA? Nossa, ó, e daí eu tenho até uma pergunta aqui que foi sugerido, que eu acho bem bacana, que é o seguinte: a pergunta não é se a IA irá substituir, né, um profissional. Na verdade, a pergunta é quem será o profissional que pode te substituir? Deixa eu ver a Gabi aqui. Mas a marcenaria, plano de corte, não é algo engessado? Porque a marcenaria 4.0 não tem como elaborar muito, ou seja, tem que utilizar a criatividade humana dentro daquilo que o plano de corte permite. Não, na verdade não, Gabi. O sistema da automatização, ele é totalmente livre. Isso é importante. Gostei da pergunta, ó. Ele é livre. Você pode criar qualquer coisa no sistema de automatização e da marcenaria 4.0. A marcenaria 4.0, ela significa você automatizar esse processo. Então, vamos lá. Isso é bem importante. Você pode fazer o projeto que você quiser. Por exemplo, um projeto curvo. Você pode fazer portas provençais, você pode fazer o que você quiser, só que o que limita, vamos dizer assim, é o que a central faz em grande escala. Então, uma coisa que já está acontecendo, vamos lá, o seu projeto, vamos falar do seu projeto. Em Maringá, a central de serviço tal, que eu acho que é a guia do marceneiro, né? Para ela fazer em escala, o que, que ela faz? Corte, fitagem e furação. E corte como? Cortes retos. Furação de todos os tipos e faz a parte de fitagem. Isso é o que ela colocou como plano para entregar em escala, entendeu? Agora, vamos supor, aqui eu sei que em São José dos Campos, que é uma cidade vizinha minha, já tem uma empresa que está fazendo personalizados. E o que, que eles fazem? É uma marcenaria 4.0. Por quê? Porque é a automatização do projeto com o sistema, entendeu? Então, ela continua sendo uma marcenaria 4.0, porém, ela tem uma personalização. Só que assim, o que, que você está falando? Eles fazem uma portinha provençal com ratã, que é aquela palhinha. Eles fazem engrosso, eles fazem móveis curvo. Só que o que, que eles fazem? Tudo na máquina, tudo de acordo com o projeto, e depois tem a parte de trabalho humano. E isso é algo mais artesanal. Se é algo mais artesanal, vai levar um tempo maior. Então, as centrais de serviço não querem fazer porque isso leva um tempo maior. E às vezes eles não têm profissionais para fazer. Então, não é que a marcenaria 4.0 seja engessada. É a central de serviço que escolhe o que ela quer fazer ou não, de acordo com a escala que ela quer ter. Deu para entender? Então, assim, a marcenaria 4.0 faz porta provençal? Faz. Só que a central de serviço que você vai colocar, ela quer fazer esse tipo de serviço? Ela vai fazer um serviço desse jeito? Mas a personalização não tem como escalar. Daí isso não foge do 4.0? Não, o 4.0 é a automatização, é o colocar dentro de uma central para fazer, entendeu? Essa questão de escala, tem a parte de escala também, mas vamos supor, uma coisa curva, ela não é que não vai ser algo escalável, se ela tiver as ferramentas certas, uma empresa vai criar algo e vão fazer em grande escala também. Deu para entender? Manda outra pergunta aí, que essa daí foi boa.
Acho que eu marquei só isso. Deixa eu ver quem tá aqui na live. Hoje tá mais calminho. Sim, entendeu aí. E aí, Mar, conseguiu? Promove, tá tudo certo? Bora fazer projetos. A Gabi. Deixa eu chamar alguém aqui. Vamos lá, chamar de supetão aqui, né? Vai que, né? A gente falar um pouquinho sobre esses assuntos. Aproveita que não tem esse tantão de gente. Manda pergunta aí para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de escalável e escalabilidade, escalonável e escalável. Também tive que estudar sobre isso lá por conta da palestra lá para entender um pouco mais e para entender qual vai ser o modelo que a gente quer seguir com o escritório, né? Foi bem importante aí para a gente entender o que a gente quer fazer a curto, médio e longo prazo. Até por conta dessas ferramentas mesmo, sabe? Tem bastante ferramentas que já estão conseguindo fazer o processo mais rápido, a questão de responder e tudo mais. Não conseguiu? Então vai ter que recorrer lá, né? Ao suporte. Não está podendo participar. Opa, quase que eu saí aqui. Mas vou tentar. Estou decidida a fazer. Muito bom, gostei dessas palavras aí, hein? Bora. Então, vocês que estão decididos aí, gente, a marcenaria 4.0, ela mudou o meu negócio, entendeu? Eu tive que entender como negócio, como você lida quando o poder aquisitivo do cliente não é compatível com a marcenaria ou indústria. Olha, tem dois pontos de vista aí. Vou falar para você então. O primeiro era no formato convencional. Quando eu atendia o cliente e fazia o móvel para ele, né? Nesse caso, eu já conseguia entender o que ele queria, o que ele podia pagar e o que ele estava disposto a pagar. Isso é muito importante. Isso daí é até como estratégia de venda, né? Então, muitas vezes o cliente chegava, por exemplo, fazer um quarto, chegava colocando gaveta em tudo que é coisa. Ah, vamos colocar a gaveta aqui, vamos colocar a gaveta aqui. Aqui eu quero um painel até o teto, aqui é não sei o quê. Então, eu sempre, com muito jeito, fui mostrando para o cliente o que geraria um custo maior para ele e teria um gasto maior e o que ele teria de alternativas. Por exemplo, você gosta de mais cabides? Não, quero encher de gaveta. Tá, mas a gaveta, ela tem a questão do material, ela tem a questão da corrediça. Então, eu sempre expliquei mais para o cliente em relação a isso quando eu vendia produto, né? Quando eu entregava a marcenaria completa. Hoje, que a gente foca mais na parte de projeto, eu consigo também ter essa sensibilidade de falar com ele, mas focado na parte do projeto ali. Então, eu já explico para ele que isso vai gerar um gasto na marcenaria. Eu acho que agora é até melhor, porque assim, não é que eu esteja querendo cobrar mais de você, mas eu consigo explicar para o cliente que se ele encher de gavetas, se ele quiser o painel até o teto, ripado e tudo mais, que vai ter mais material, mais corte, mais fita, mais serviço. Então, assim, isso gera um custo maior. Então, a gente tenta explicar para ele como que é. Agora, o que eu tento explicar também é que, assim, vai ter um custo, vai ter uma economia, mas com certeza vai ficar diferenciado. Desculpa, perdi o raciocínio aqui. Vai ter um valor diferenciado dele fazer, mas que tem um custo. Porque muitos dos clientes também acham que, tipo assim, marcenaria 4.0 é mais barato, vou comprar numa indústria que é mais barato. É mais barato sim, mas continua tendo um custo. Então, já aconteceu de eu fazer uma cozinha para o cliente, ou seja, ele pagou o valor de projeto, que na época era os 497 por ambiente, e depois que ele fez, acho que ficou uns 3 mil a cozinha, ela falou, nossa, mas lá no Madeira Madeira eu vi uma cozinha inteira por 3 mil reais, não sei o que. Aí você tem que explicar para o cliente que é um outro produto, que a gente está falando de uma outra coisa. Então, eu sempre uso uma frase simples, mas que é assim, comparar banana com banana. Não dá para o cliente também achar que,
Ah, é muito mais barato, mas eu vi lá na Casas Bahia uma cozinha. Não é isso, né, gente? Não deixa de ser marcenaria. Então, ferragens, chapa, fita, né? Continua tendo um custo de marcenaria. Acho que eu consegui responder sua pergunta, né? Qual IA você indica para ser utilizada para a marcenaria? Vou te falar o que a gente utiliza aqui. A gente utiliza para renderização, então a gente faz os projetos nos programas e a gente até faz uma pré-renderização, mas hoje em dia, só de mandar a modelagem, a gente já consegue uma imagem mais realista. Então, a gente utiliza para render. E depois são mais assim a parte de banco de dados, informações, criações de conteúdo, tudo isso. Mas para a marcenaria em si, para a parte de projeto em si, na verdade, a gente utiliza mais a de renderização. Estou estudando com seus vídeos para eu voltar. Parabéns, Mar. Gostei da sua atitude. Eu não consegui renderizar através do chat GPT. Porque é o que eu estou falando, você tem que saber quais os comandos você dá. E os comandos, não estou falando nada de código, não. Estou falando de saber quais as informações que você precisa passar para o chat, entendeu? Não adianta você falar assim, crie uma imagem realista. Realista já é das palavras que ele gosta de ouvir, assim. Mas você tem que dar os comandos. Então, é o que eu falei, você tem que saber, entendeu? Para poder pedir. Então, você tem que saber qual é o efeito que você quer dar, qual é o visual, qual é o material, qual é o acabamento. Então, isso interfere bastante. Não é simplesmente você colocar lá e falar, gere um render legal. Não, entendeu? Você vai ter que fazer. E os melhores projetos, até fazendo testes aqui, a gente viu que são aqueles projetos que a gente faz a modelagem e depois utiliza de uma IA para render, para gerar uma imagem, entendeu? Mas a gente faz os projetos. Por quê? Porque principalmente aqui que os projetos eles vão ter depois passar para a etapa do projeto executivo e depois para a implantação. Então tudo tem que ser real. Não dá para a gente fazer uma suposição de espaço. Ah, eu vou fazer aqui, crie os armários da cozinha. Não, eu preciso saber que o gaveteiro vai ter 40 de largura por 70 de altura por 55 de profundidade. Eu quero portas de 18 milímetros. Eu quero dobradiças slow. Então, não é só o visual, gente. Então, quando se trata de um projeto técnico, tem totalmente a necessidade dos seres humanos e por isso que eu falo que não vai substituir, não vai. Gente, a gente vai deixar um link também para vocês entrarem, porque depois a gente vai ter um workshop onde eu vou trazer todo o conhecimento, mas assim, mostrando como se faz o projeto, tá? Então, no dia 19, às 19h19, então, ó, não esquece, dia 19, às 19h19, eu vou dar uma aula onde eu vou mostrar como é que a gente faz um projeto do zero, tá bom? E como que funciona essa questão de fazer a implantação. Mais perguntas aí? A Kelly entrou. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Precisamos de uma reunião, né, Kelly? Manda as perguntas aí. Me fala quem já trabalha na área, com o que trabalha. Vou comer, gente. Desculpa, mas é que eu preciso comer. Ana Neves, Interiores. Boa noite. Manda aí, Gabi. Você que é boa das perguntas aí. Boa noite, pessoal. Estou falando sobre a questão da IA. Será que a IA irá substituir? O que vocês acham? Já falei que não, né? Mas às vezes pode ter uma pessoa com um ponto de vista diferente aí. Falei sobre a questão de utilizar a IA como potencializador, como ferramenta para poder estruturar melhor, né? Falei também que nós vamos ter uma aula agora dia 19 dos 19,
Agora dia 19 às 19 horas da noite. Boa noite, trabalho com móveis planejados. Você trabalha no modo convencional? Você trabalha numa loja que tem marceneiros? Ou vocês compram de algum lugar? Ou você faz projeto? Eu saí de uma marcenaria recentemente, retomando em carreira solo agora. Parabéns pela atitude. Sou da escola antiga do Promob, comecei em 2001. 2001, gente, muito bom, parabéns. Confesso que estou apreensiva quanto ao uso da IA. Não, é o que eu estava falando, Kelly. Você ainda, que eu sei que você faz a parte de... A Kelly criava os módulos para serem utilizados, né? Configurava, né? Porque o Promob tem todos os módulos que você pode pegar e já ir fazendo o projeto. A Kelly é da que fazia a configuração daqueles móveis. E eu tenho certeza que não vai substituir, principalmente por isso, entendeu? Para quem que você vai utilizar como ferramenta para poder potencializar a questão de facilitar, não era nem potencializar, é facilitar o processo, entendeu? Então, se antigamente você fazia de um jeito, você tinha que pensar, não sei o que você pode usar? A IA para poder ver quais são os módulos, quais são as diversidades, quais seriam as profundidades mais utilizadas. Então, é usar a IA como ferramenta, gente. Esse é o segredo. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Presto serviço para uma loja como projetista e vendendo. Faço projeto para alguns marceneiros também. Parece que eu tô lendo aqui, ó, Adriene de 2013. Era isso que eu fazia. Eu trabalhava tanto numa loja como projetista e vendendo, e também fazia projeto para os marceneiros. Até que eu entendi que para mim era muito melhor eu fazer só projeto para os marceneiros. E daí eu comecei a criar uma forma de escalar isso, né? Porque para mim essa palavra é incrível e viver dessa maneira é muito bom. Porque se a gente não percebe as coisas, o que a gente faz? A gente começa a virar funcionário. Eu sempre falo que você vira um freelance de luxo, né? Do seu próprio escritório. Vou fazer uma live só falando sobre isso também. Que é quando a gente começa a ter que ficar fazendo muitos projetos mesmo, ao invés de criar uma forma de trazer uma escala melhor para isso, né? Você postou um tempo atrás um robô montando móveis. Isso me assustou um pouco. Será que isso vai incorporar a marcenaria 4.0? Não, aí eu acho que já é uma outra coisa. Tem a questão do 5.0 que eu falei hoje, que é a junção, né? Que é essa questão de ter a essência humana e também o robô. Eu acho que assim, vai demorar um pouco, viu, Gabi? Acho que não é para agora. É igual os carros voadores, entendeu? Todo mundo sabe que um dia vai ser possível, mas não é para agora e muito menos que vai ser acessível. Eu não sei, eu acho que aquelas questões de filmes, essas coisas que a gente vê aí, os robôs, as máquinas andando junto com a gente. Eu tenho 38 anos, eu acho que eu não vou viver isso, de ter tão perto assim, sabe? Ah, chegar numa padaria e ser um robô atendendo, eu acredito que não. Pode ser que os meus filhos, né, o Otávio que tem 10, veja algo assim, mas eu acredito que não. Não. Então me fala aí, o que que vocês acham, entendeu? Eu coloquei porque quando eu falo, né, foi bem isso que eu coloquei. Quando eu falo que eu trabalho com um sistema de marcenaria 4.0, que é automatização, as pessoas logo pensam naquilo. Acha que é um robozinho que monta os móveis agora, né? E não é isso, é a automatização dos móveis, né? Dos móveis, ó, do processo de fabricação. Ter como você colocar direto dentro de uma central. Eu acho isso fantástico. Para pensar junto comigo, ó. Eu faço meu projeto aqui. A internet já é uma coisa muito legal, né? Para gente que veio de uma era que não tinha internet, meus filhos não conseguem imaginar quando eu falo isso. Eu me sinto uma senhorinha, porque eu falo para eles, não tinha internet. Eles falam, tá, mas o que vocês faziam? Eu falei, ué, meu Deus, a gente vivia. Não, na cabeça deles, tipo assim, não existe como não ter internet, porque tudo hoje é conectado, né? Eu falei, não, a gente tinha que ir numa lan house, aí eles não sabiam que era uma lan house, tive que explicar o que era uma lan house. Então, eu acho que para eles pode ser que seja algo que vá acontecer, eles vão conseguir ver alguma coisa assim, mas
eu acho que é muito futurístico ainda, entendeu? Qual é o maior desafio, segundo sua visão, em migrar da marcenaria convencional, presencial, aqui está ali em cima de tudo o tempo todo, quanto migrar para a marcenaria 4.0? Vamos lá. Acho que alguém perguntou alguma coisa e eu não respondi, porque a Gabi perguntou aqui, né? Respondeu. Mas em relação a qual é a maior dificuldade, boa essa também. Primeira coisa é mentalidade. Eu vou contar para vocês a minha verdade. Quando eu descobri um sistema de marcenaria 4.0, a minha resistência foi uma das coisas que a Gabi falou, que era em relação a personalizar um projeto. Eu falei, pronto, agora vai ficar tudo engessado, vai ficar um padrãozão, tudo quadradão, vai ficar tudo sem personalidade. Eu achei que ia limitar muito, mas não, eu vi que a parte do desenvolvimento do projeto ali, sabendo fazer um bom projeto, também tem como ter soluções para poder ter uma personalidade bem forte em relação ao desenvolvimento daquele projeto. Segunda coisa que eu vi como muito resistente, e é a mais resistente de todas, é a mentalidade do marceneiro. Quando eu descobri esse mundo, para mim, que eu era a dona da empresa, a projetista, a designer, a gestora, foi uma libertação. Porque eu falei assim, meu Deus, se eu puder fazer isso, né? Eu faço o projeto do jeitinho que eu faço, já é uma garantia de que vai estar daquele jeito. Eu vou ter o projeto final daquele jeito. E ainda que vai ser mais rápido, para mim foi libertador, essa é a palavra. Eu achei incrível. Já o marceneiro, ele olha assim, tá, se eu não for produzir, o que eu vou fazer? Entendeu? Aí ele pensa muito na cabeça de, tipo assim, eu não quero virar caixoteiro, eu não quero virar montador, e não sei o que. Ele acha que ele vai estar perdendo aquela essência de ser marceneiro. Só que, gente, ninguém mais aguenta ficar carregando chapa. Vocês têm noção quanto pesa uma chapa de MDF de 15 milímetros? 50 quilos. Só que assim, 50 quilos já é muito, porque você imagina 10 sacos de arroz de 5 quilos. Mas você ainda imagina aquela coisa grande, desajeitada? Aquilo lá judia demais, demais mesmo, assim, de quem trabalha na área, entendeu? Então, eu acho que uma das maiores resistências é a mentalidade. Porque ele acha que se ele não tá vendo, eu tenho marceneiros que pede projeto, e daí eu mando o projeto executivo, mas aí ele quer vir aqui olhar. Ele quer ver assim o jeito que está sendo feito aqui para poder ter certeza que eu coloquei a travessa da cozinha, por exemplo, na horizontal. Então tem gente que faz na vertical e eles não conseguem entender que é uma forma diferente de se fazer. Eles acham que o quê? Tá errado, não dá certo. Eu fiz recentemente um projeto de um closet e daí tinha um L na parte superior e ele, como é que a gente fez? A gente fez, o próprio sistema faz, né? Porque já está configurado desse jeito. Ele é um canto reto com uma lateral e daí o que que acontece? A central não vai cortar a chapa em L. Então ela corta reta, coloca a cavilha para você colocar uma outra peça e formar o L. Perfeito, isso dá super certo, não tem como dar errado. Fechou. Só que daí o marceneiro, quando ele viu isso, ele falou: não, isso daí não dá certo, não. Você tinha que ter feito o L. Eu falei: não tem como fazer o L, porque a central corta reta, ela não vai fazer esse L, isso é muito personalizado e tal. Aí eles acham que não. Se não é do modo que eles estão acostumados a fazer, é errado. Então, a maior dificuldade da marcenaria é a mentalidade, é não estar aberto. Porque não é nem a mentalidade de não saber, é não estar aberto para entender que existe um outro processo. Deixa eu ver outra pergunta. Na loja que trabalho, eles terceirizam a produção com a Léo Madeiras. Perfeito, já entenderam o negócio, né? Não precisa. Boa noite, meu amor. Meu marido entrou aí. Eles não precisam ter o galpão. Hoje eu estava conversando com a Geisa, que estava ontem na live, né? Ela vai entrar para a mentoria. E eu falei para ela, qual é o negócio que hoje você não precisa ter um investimento? Escuta o que eu estou falando. Você não precisa ter um investimento para ter um retorno. Como assim? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Se hoje a Gabi,
que ela está fazendo a mentoria. Ela vira para o pai dela, que eu já sei que está investindo em alguns imóveis, e fala assim, ó, eu vou fazer esse primeiro projeto para gente. E ao invés dele custar X, não, pai não, né? Porque o pai não dá para cobrar. Vamos falar a prima dela. A prima dela acabou de casar e ela vai fazer o projeto. Então ela vai chegar para a prima dela. Então a Gabi investiu em conhecimento, já aprendeu as coisas. Ela vai falar para a prima dela: posso fazer um orçamento para você? Aí ela vai deixar ela fazer. Ela vai cobrar pelo projeto. Cobrem pelo projeto. Primeira coisa que eu falo para vocês, porque quem trabalha em loja sabe, senão você fica fazendo milhões de projetos ali sem retorno. Então, ela vai cobrar da prima dela e vai falar: olha, ao invés de você pagar 150 mil, eu vou te fazer de uma forma que você vai gerar uma economia para você, você vai poder pagar 100 mil nesse serviço. Quem não quer, né, gente? Quem não quer esse desconto? Aí a prima dela vira e fala: perfeito, Gabi, vamos fechar. Aí a prima dela vai fazer o quê? Vai comprar com ela. E daí ela vai comprar o material, aí ela vai pagar o montador. Ou seja, ela não precisa investir em máquinas, ela não precisa investir no galpão, ela não precisa. Você entendeu? Ela vai abrir um negócio com zero investimento em relação ao espaço e ter as coisas. Ela já consegue vender e ela não tem um limite, porque daí você fala assim: ah, mas isso é para ela fazer só da prima dela. Não, se ela vender a prima, a tia, a sobrinha, o irmão, não sei o quê. Vamos supor que a Gabi estourou no primeiro mês dela e vendeu para 10. Para 10 pessoas uma casa completa. Aí ela vai vender a 100 mil para cada um, né? Olha só, imagina só, Gabi, é isso aí que vai acontecer, hein, Gabi? Aí o que que acontece? Ela vendeu para todo mundo. O que que ela vai fazer? Ela vai levar eles para a central, os pedidos, vai colocar lá, vai comprar, vai gerenciar a parte de montagem e tudo mais, sem ter a necessidade. Mas precisa das ferramentas para montar. A empresa que ela está contratando, o montador, alguma coisa, ele vai ter as ferramentas deles. Não é você que dá as ferramentas para ele, tá vendo? Então me fala, qual é o investimento hoje que você faz, que você tem essa margem de ganho e ainda sem a necessidade de investimento inicial? Gente, é fora do comum. Deixa eu ler aqui um pouquinho que eu deixei passar. Foi exatamente isso que o meu montador disse sobre meu projeto, que é em L. Eles não conseguem entender isso, que é um modo diferente de se fazer. Falou que o plano de corte não faz corte em L e que não daria para eu ter meu guarda-roupa. Não, dá para fazer em L, é o que eu estou falando. Faz sim, faz em L. O sistema de encaixe que é outro. Ao invés de ser uma peça só em L, vai fazer uma peça reta, mais uma peça reta e vai fazer a união das duas por cavilha. Dá para fazer sim, fica firme e tá tudo certo. Eu profetizo, hein? Isso aí. Eu tendo bastante demanda em pintura moveleira e motorhome. Estou tendo bastante demanda em pintura moveleira e motorhome. E o trabalho de marcenaria é realmente encantador com o trabalho de vocês, arquitetos. Muito obrigado. Manda um oi para mim depois lá. Meu marido tá aqui na live, manda um oi para ele aí, porque motorhome não nos interessa aí, né? Tem um plano futuro aí. Então, para motorhome, tá vendo como o nicho é muito grande? A gente fala de fazer projeto para as marcenarias, mas pode ser para vários modelos, né? Você pode fazer para residencial, pode fazer para motorhome, pode fazer para empresas, pode fazer para hotel. Eu tenho um conhecido que pegou uma rede de hotel no Rio de Janeiro, explodiu, gente, porque, nossa, você imagina, e olha que legal, é isso que eu tô falando para vocês, eram não sei quantos quartos, vamos chutar aí, sei lá, 100 quartos, com todos do mesmo tamanho. Você imagina o tempo que o marceneiro ia levar para ficar cortando guarda-roupa por guarda-roupa. Agora, você imagina ele colocar dentro de uma central o mesmo projeto, ele não precisa nem projetar 100 vezes. Ele vai pegar aquele projeto, pode mudar só a cor ali, né? Vamos fazer freijó por fora e as portas da areia, e depois o outro faz o invertido, sei lá, e joga lá numa central e chega tudo aquilo só para montar. O cara chama 10 equipes lá de montagem para cada um montar 10 quartos num período de um mês.
Agora, você imagina se essa mesma rede de hotel contrata um marceneiro, que ele vai ter que produzir os 100 guarda-roupas, olha o tempo que iria demorar. Então, é muito grande a escala, né? Eu já montei em L super certo, tá vendo? Não sou nem eu dizendo, é uma pessoa que monta. O canto é na cavilha, fica perfeito, até mesmo para o montador, e plástico é mais rápido. É prático e rápido, deve ter sido isso que ele quis dizer. Olá, boa noite. Trabalho fazendo projetos e faço a montagem também, mas com o aumento do número de clientes não estou dando conta. É por isso que eu estou aqui ensinando. É exatamente por isso, porque final do ano a gente lotou o painelzinho aqui de projetos e eu falando, e antes disso, outubro eu falando, gente, vamos aprender. Aí todo mundo acha, quer vender curso. E gente falando, eu preciso de uma oportunidade. Aí eu não entendo, porque você fala assim, ó, tem uma oportunidade e a pessoa quer uma oportunidade. Aí você fala, eu tenho a oportunidade aqui, gente. E o outro falando, me dá uma oportunidade. Aí você fala, a pessoa, não, mas então não dá para entender, né? Não dá para entender. Eu só sei projetar, ainda não sei como fazer plano de corte, gostaria de aprender. Então me manda um oi aqui no direct, Ana, que a gente vai conversar sobre, porque é justamente sobre isso a mentoria. Inclusive no dia 19 do 3, às 19h19 eu vou fazer um aulão, mas só para quem estiver dentro do grupo lá, que vai estar o link, já tá, né? Deixa eu ver. Acho que já colocaram o link lá na minha bio lá. Já está. O grupo lá. Então entra lá que vai ter um aulão lá, tá bom? Que mais? Manda mais pergunta aí. Mas manda aí, ó. A gente está estruturando justamente isso. A Design é um escritório de projetos, tá bom? S2. Ontem você me falou seu nome, eu esqueci. Mas é uma empresa de projetos. Se alguém tiver mais pergunta, fale agora. Falei que essa live não ia ser muito extensa. Pensando seriamente em ficar somente no nicho de projetos. Vou precisar da mentoria. Bora! Você vai e ó, me chama lá que eu vou te contar alguns braços. A partir do momento que você falar assim, ó, eu quero só projetar, você vai projetar e ainda vai ter outros ganhos. Ainda mais você que está inserido já, né, no mercado, você faz a parte de montagem, é um grande diferencial, porque você vai saber fazer mais tecnicamente o projeto e você vai ver que o braço amplia assim de uma maneira, porque eu era isso, eu era assim, né? Fazia, montava, projetava, tinha marcenaria, tinha um galpão, não sei o quê. A hora que eu falei, não, vou focar só em projeto, abre um leque assim de oportunidades muito grandes também e outras fontes de renda que eu ensino na mentoria, além do valor do projeto. Isso, workshop dia 19 às 19h19. Isso aí, Gabi. Já tá lá o link lá na bio, tá bom? Então, acho que hoje eu vou ficar por aqui. Foi uma live, mas eu já estava falando sobre a IA. Aproveitei e falei um pouco sobre as oportunidades, também sobre essa questão do workshop. Gente, marca aí, eu coloquei desse jeito para não esquecer, hein? Dia 19 do 3 às 19h19, tá bom? Lembra essa sequência de 19 aí, mas não é no mês 19, né? Ai, isso foi péssima, né? Desculpa, é o horário. É do dia 3 agora, do mês 3, tá bom? Então, boa noite. Eu esqueci do print. Deixa eu. Acho que o Douglas saiu da live, porque ele não falou do print, ele sempre me lembra do print. Faz um print aí. Deixa eu tirar esses comentários aqui. Como é que esqueci? Aí. Aí. Quem fizer print e me marcar lá, depois tem surpresas. Fechou? Boa noite para vocês. Hoje é terça, eu falei que eu vou fazer todo dia. Então, amanhã, às 19 horas, nós estaremos aqui para uma live. E eu, no decorrer do dia, eu trago qual vai ser o assunto para vocês, tá bom? Beijo, boa noite.